dinheiro não traz felicidade. Querido, e pobreza traz? Né? Como é que eu provo que eu sou humilde quando eu estou pingando ouro? Mas o povo nunca vai para um seminário de cura dizendo assim, eles estão querendo roubar minha saúde. Mas quando a gente se levanta para falar alguma coisa de dinheiro, a mentalidade não renovada já pensa assim, está querendo me roubar. Como você disse, a pobreza causa uma dor. Ela nos limita, né? Literalmente, a pobreza é uma jaula. Tem pregadores que eles creem em prosperidade para eles, mas eles não têm coragem de ensinar. Rosana entrou nas igrejas de um modo geral, não é coisa nova, né? É coisa dos pais da igreja. Aquela história de que ser pobre é ser humilde. Uhum. Dá para ser humilde sendo rico? Com certeza. Afinal de contas, né? Eu gosto de pregar isso. Eu não tenho como provar humildade a você se eu não tiver um motivo para me ensoberbecer, né? Porque pobreza, gente, é pobreza, é falta, é escassez. Humildade é uma atitude do coração, né? É um estado do coração da pessoa. Então, como é que eu posso provar para você que eu sou humilde se eu não tenho nenhum motivo para me ensoberbecer, né? Então, a gente só prova que é humilde, realmente. Eu uso essa expressão, tem algumas pessoas que se chocam, né? Como é que eu provo que eu sou humilde quando eu estou pingando ouro? E não preciso dizer para ninguém. Não, mas mesmo assim, eu estou com aquele coração permanecendo simples, né? Honrando a Deus e a quem está perto de mim, honrando as minhas lideranças, não deixando que aquilo me ensoberbeça ao ponto de desconsiderar, né? Pessoas, desconsiderar cargos, desconsiderar autoridades. É exatamente isso, né? A humildade é um estado de coração. Por que você acha, Rosana, que é tão ofensivo falar sobre dinheiro mesmo dentro da igreja? Porque normalmente, quando vai falar sobre dinheiro, você sente esse clima assim de pesou o ambiente agora? Pesa. Em que as pessoas se sentem ofendidas? Qual é o problema do dinheiro? É exatamente a falta da renovação da mente, né? Porque dinheiro não é só um papel. O dinheiro, ele tem um espírito que atua por trás dele, né? A gente sabe disso, é um espírito. E a Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento, né? Então, à medida que eu não tenho o conhecimento necessário, não gosto de estudar sobre esse assunto, me expor sobre esse assunto, esse espírito que está por trás do dinheiro sempre vai ter vantagem na minha vida, para que eu possa estar com o entendimento cego de saber qual o propósito daquilo, né? E a gente entende, por exemplo, na forma de receber o próprio povo de Deus. Se levanta um seminário na igreja sobre cura, as pessoas vão e levam os enfermos lá para ser curados. Por quê? Porque se a palavra está sendo liberada naquela área, vai ter evidências. Porque é a palavra de Deus. E quando ela está sendo liberada, evidências acontecem. Né? Jesus disse isso quando ele ressuscitou. Ele disse aos discípulos, né, prega a minha palavra, e confirmava a palavra. A palavra, quando é pregada, existe uma confirmação dos céus sobre ela. Mas o povo nunca vai para um seminário de cura dizendo assim, quando o pregador está falando sobre cura, ele não fica com aquela mentalidade, eles estão querendo roubar a minha saúde. Não é verdade? É. Não tem. Olha o que é mentalidade. Estou falando agora de renovação da mente. Quando você cria um evento, por exemplo, sobre família, né? Traga a sua família, vamos falar esse mês sobre família, vai ter um seminário sobre família. Então, famílias são restauradas pelo mesmo motivo. A palavra é evidenciada. E eu nunca vi, quando está se falando sobre família, as pessoas estão ali, sentadas, com a mente assim, estão querendo roubar a minha família. Eu nunca vi. Eles sempre acreditam que a pessoa que está ali é porque está querendo, de alguma forma, ajudar. Mas quando a gente se levanta para falar alguma coisa de dinheiro, a mentalidade não renovada já pensa assim, está querendo me roubar. Entende? Então, veja como é séria essa questão da mentalidade, de você se expor à palavra com a mentalidade errada. E no momento em que você diz isso, né, você não se deixa renovar pela palavra, aí não é a palavra que te rouba, nem o pregador que está querendo te roubar, é o espírito de Mamon, que está por trás do dinheiro, que rouba de você uma oportunidade de mudar de vida e ter as evidências que aquela palavra vai causar, tanto para a área da cura como da família ou para qualquer outra que você se expõe. Né? E aí o diabo encontra vantagem nessa área, mas a partir do momento que você se expõe, né? E você entende, eu preciso renovar a minha mente nessa área,
Aí, realmente, a palavra, a semente cai num bom solo, né? Para produzir o fruto. A pobreza traz uma dor. A dor de não poder sustentar a sua família, a dor de não poder se realizar em muitas coisas, a dor de não possuir, né? Exato. A pobreza traz uma dor. O natural seria que eu buscasse uma resposta para essa dor. E a resposta, quando você anuncia um seminário de prosperidade, a resposta está lá. Exatamente. Por que você acha que as pessoas têm tanta resistência a isso? Como você falou, eles estão querendo me roubar. Por que há tanta resistência? Você acha que é só a parte de Satanás mesmo que rouba, mata, destrói e quer impedir que a revelação chegue, quer continuar cegando o entendimento naquela área em que a pessoa ainda não foi esclarecida? É um pouco de preguiça de ir para a palavra, entender o que a palavra diz. É um pouco, às vezes, de ter sido, às vezes, já machucado mesmo por alguém nessa área, porque isso acontece, a gente sabe que acontece. Exageros. O que você diria que é o fator principal, assim, de fazer com que isso seja uma área inflamada, muitas vezes, na vida da pessoa? Como você disse, a pobreza causa uma dor. Ela nos limita, né? Literalmente. A pobreza é uma jaula, gente. Ela prende você, ela não deixa você ter a liberdade, né, de escolher aonde você quer morar, o que você quer comer, ou o que você quer vestir, ou o que você quer dar para outra pessoa. A pobreza, ela limita. E quando você vai para a palavra, a Bíblia diz lá em Galatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Então, ele nos chamou para ser livres em todas as áreas, né? E principalmente também nessa área. E ela limita muito. E durante muito tempo, essa palavra dinheiro foi uma palavra proibida dentro das igrejas. Era como se dinheiro e Deus não combinassem, né? As pessoas sempre atribuindo essa questão do dinheiro ao diabo. E eu quero lhe dizer, o diabo não é dono de nada, né? Deus é dono de todas as coisas e ele tudo que existe ele fez para nós mesmo, para os seus filhos. E aí muita gente deixa de tratar esse assunto na igreja à luz da palavra, né? E isso deixa as pessoas sem a luz da palavra. Onde há trevas, o diabo reina. Uhum. E por causa, quando a luz chega, querido, trevas sai. Então, e a gente vê ainda hoje, tem pregadores que eles creem em prosperidade para eles, mas eles não têm coragem de ensinar, por conta das represárias, por conta do que o povo vai dizer, entende? Então, tem gente que vive prosperidade, mas não transmite, porque acha que esse assunto tem uma parte que é o diabo cegando o entendimento, tem outra parte de covardia, porque a igreja recuou muito nessa área. Uhum. Recuou pra caramba mesmo, né? Porque, mas falar sobre esse dinheiro, esse assunto dentro da igreja, né? E a gente vê que Jesus nunca teve dificuldade com isso. Porque as parábolas que ele falava, quantas parábolas Jesus falou a respeito de ganhos, né? De investimentos, De de dinheiro. dinheiro, né? Ele nunca teve problema com isso. Mas é uma questão mesmo da religião, aquele espírito, a tradição humana, que Jesus disse assim, a tradição humana anula a própria palavra de Deus. Queridos, olha, a palavra é imutável, incorruptível, infalível, eterna. Para algo anular essa palavra, é muito sério, né? E ele diz a tradição humana. Então, durante muito tempo se criou essa história a respeito do dinheiro, como se fosse algo demoníaco, diabólico. Uhum. E ainda distorcendo versículos como, né? Mas o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente vê na Bíblia que é o amor a ele, né? Então, assim, mas aí se cria aquela coisa, vai falar de dinheiro, o povo já se tranca, já se fecha. E eu quero dizer a você, se você tem dificuldade nessa área, se exponha à palavra, à luz da palavra. Peça ao Espírito Santo mesmo para abrir os olhos do seu entendimento. Paulo ora por isso lá em Efésios, para que você possa entender. Peça ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Porque a gente está nessa terra, queridos, e a gente precisa de dinheiro para tudo. Para tudo. Né? Para abençoar o reino, para ajudar as pessoas, para viver, para comer, para vestir. E aí se criou até algumas frases que não tem nada a ver, né? Dinheiro não traz felicidade. Querido, e pobreza traz?
Né? É isso que a gente precisa entender. Então, o correto seria dizer, olha, nem riqueza, nem pobreza traz felicidade. Não é verdade? Mas o povo só diz, riqueza não traz felicidade. Pobreza traz. Né? Ah, não, mas se eu tiver mais, eu vou me desviar. Você nunca viu um pobre desviado? E tanta gente que tem tanto. E um rico crente de verdade? De verdade. Isso a gente tem. Então, são coisas que, de repente, começa a se falar frases, porque vê os outros falando sem nem saber o que está dizendo. Né? Então, eu acredito que existe isso. Existe a parte do espírito que segue o entendimento. Existe a parte daqueles que recuaram e não tiveram coragem de levar essa mensagem à frente. E existe a parte dos que não querem renovar a mente para receber de quem está ensinando. Então, assim, é um conjunto realmente de coisas que precisa acontecer no nosso meio, né? Você citou o Mike Murdock e ele fala que aquilo que você aceitar nunca vai sair da sua vida. Nunca. O que tolera não muda. Aquilo que você tolera não vai mudar.